qual a sua vocação? E quem faz parte dela? Vixe Maria, é muita gente. É muita gente. Minha vocação Minha vocação é a vida... Não, isso não é a vocação. Não, que é o tema. O tema é crescer e multiplicar. Pegou? Isso daqui eu comecei em 2003. Qual que é a primeira vocação? Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui para dar continuidade ao nosso mês vocacional. Hoje nós vamos falar de uma vocação muito importante, que é a vocação da família. Então, convido cada um de vocês a estarem com o coração aberto, a colocarem em oração a família, um momento de muito aprendizado, de uma oportunidade de tirar muitas dúvidas e que vai ser um momento de muita alegria também. Então, que a gente possa pedir a intercessão da Sagrada Família e que possamos fazer um bom encontro. Então, quero dar boa noite para a Juliana e para o Márcio. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade e eu passo a palavra. Muito feliz de verdade, entre todas as famílias da comunidade. Fala um pouquinho, velho. Meu nome é Juliana Ervília Rodrigues Maria, esposa do Márcio, e estamos juntos há 25, 26 anos, mais ou menos isso, onde fomos chamados à primeira vocação. A nossa primeira vocação é a santidade, seja ela dentro de qual outra vocação a gente for exercer. E o nosso chamado foi o matrimônio. Isso até falo para o pessoal, né? Que eu tenho que sempre conciliar a vocação do ser pai, ser esposo, sempre em primeiro lugar. Então, às vezes tem outras pastorais que participam também. Então, se for algo que é impeditivo de eu participar de outras pastorais, eu tenho que priorizar a vocação de ser marido e ser pai, tá? Então, falar de vocação de matrimônio, eu lembro, a Ju comentando aqui de quanto tempo nós estamos juntos, né? Conheci a Ju em 1996, né? E desde lá, eu lembro que nós nos conhecemos, foi meio que uma paixão à primeira vista, né? Quando eu conheci ela, eu falei assim, com essa mulher que eu quero casar, né? Eu até brinco com o pessoal que quase já marcamos a data do casamento logo no primeiro encontro. Então, e nós começamos a participar eu lembro que tinha um grupo de oração que era de segunda-feira lá na Candelária, em São Caetano. E eu lembro que às vezes Deus ele coloca alguns atalhos, algumas artimanhas que Deus usa, né? Que o dia que eu tinha para ver ela era na segunda-feira. E para ver ela ia no grupo de oração e eu tinha que participar, né? Então assim começou a nossa caminhada. Então, através do grupo de oração na Candelária, né, o nosso encontro com a renovação carismática, e a partir daí começou todo o trabalho em comunidade, envolver em pastoral, que às vezes a gente sempre tem a impressão que, né, que a vocação ao matrimônio, né, pelos filmes da Disney, é aquele negócio de tudo ser maravilhoso, tudo ser perfeito, aquele encontro perfeito, né? Mas eu vejo que Deus ele é perfeito, mas aos olhos de Deus, né? Nossa família eu considero uma família perfeita aos olhos de Deus, né?
E colocando um pouquinho do que nos foi abordado sobre quem faz parte da nossa vocação. Nossa, é muito extenso. Porque eu sabia da minha vocação desde pequena. Com aquele negócio de, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero, né? Então eu sempre projetei uma família. Sempre quis casar, e casar logo. Eu tinha pressa com o casamento. Só que eu achava que a minha família seria eu, Márcia e 3 filhos. Pronto, eu já tinha idealizado essa vocação em minha vida e achava que ia ser assim. Mas, como nos foi proposto, quem faz parte dessa vocação? A gente começou a se engajar com vários grupos dentro da igreja. Começamos com catequese infantil e depois crisma. Ele foi para a catequese de adulto e começamos juntos o grupo de jovens. E aí Deus trouxe uma imensidão de filhos. Hoje eu não sei dizer quantos filhos eu tenho, porque de verdade eles são todos nossos filhos. E esses filhos trazem a família deles. Então tem os pais deles, tem os irmãos dele. Então quem faz parte da nossa vocação hoje são muitas pessoas, centenas de pessoas. E depois a gente começou também com um trabalho através da dependência química do meu filho. Um trabalho com morador de rua, comecei uma época, e depois com um tratamento de dependência numa clínica, uma chácara terapêutica da Igreja Católica. Então hoje, eu não sei quantificar quantas pessoas fazem parte da minha vocação ou da minha família. Porque, embora eu seja da paróquia São Pedro e São Paulo Apóstolo, eu não tenho um trabalho tão ativo quanto eu tenho em outras paróquias. Eu sempre quis ter uma paróquia, mas Deus me coloca em várias paróquias. Então, o meu trabalho missionário, o meu trabalho vocacionado, como mãe, abrange várias comunidades. E até nisso que a Gil falou, né? Quem faz parte, eu acho que... Eu costumo falar que nós somos a somatória das pessoas que passam na nossa vida, né? Que venham a somar, né? Que venham a ensinar, que venham a aprender, que venham a lutar juntos, né? Então não tem como você citar uma pessoa ou outra, ou qual for mais importante ou outra, né? Eu sempre coloco como objetivo de estar sempre aprendendo, sempre tentar ser uma pessoa melhor. Eu costumo falar que até tudo que nós passamos, sofrimentos, né? Não tem como falar da minha história a não falar dos nossos filhos, né? Até eu coloquei essa camiseta propositalmente, né? Porque essa camiseta aqui tem até uma história, né? Que é triste, mas é engraçada, né? Porque o meu filho, quando ele faleceu, nós colocamos, ele foi enterrado com uma camiseta igualzinha a essa, igualzinha, né? E tínhamos a Kátia, né? Que se ela ouvir essa live, ela vai lembrar que ela foi arrumar a minha gaveta, né? E na hora que ela abriu a gaveta, ela viu essa camiseta. Ela viu essa camiseta, ela falou: meu Deus, como essa camiseta está aí, né? Ela começou a passar mal, achou que a camiseta tinha voltado, né? Tinha saído dos mortos e voltado, né? Eu falei: não, eu tenho uma camiseta. Então, assim, hoje falar, né? Nós tivemos a oportunidade de ter 6 filhos, né? Não, são 3 que estão vivos e 3 que são nossos anjos, né? E Deus, ele não, né? Sempre quando eu conversava com a Ju, eu sempre pensei numa família muito numerosa, com bastante filhos, né? Porque eu tenho só um irmão, ela também só tem um irmão. A gente sempre teve planos para ter mais filhos, né? Mas é engraçado falar de família, né? Eu hoje ver a pessoa que eu me tornei, a Ju, quando ela fala de vocação, eu demorei para ter esse estalo de vocação, embora sempre caminhando na igreja. Às vezes o modelo que você tem de família é diferente do modelo que você aprendeu, né?
E eu custei a aprender que eu precisava ajudar ela, né? Que para mim, sempre na minha vida, né? Isso caminhando, hein, gente? Eu achei que eu dando comida em casa, já era o suficiente, né? E o fato de ter bastante filhos e o que nós passamos primeiramente com o Davi, né? O Davi ele nasceu com a síndrome de Potter e ele nasceu e viveu 70 dias dentro de uma UTI, né? Então eu tinha que ajudar a Ju porque sozinha ela não conseguia. Então foi meu primeiro estalo como pai, né? Não que eu fosse um mau pai, né? Um desleixado, mas tinha muitas coisas que a gente peca por duas formas de pecar, né? Ou por ação ou por omissão. E eu me vejo, né? Embora não conhecendo, não sabendo, pequei muito por omissão, né? Às vezes deixava um fardo muito pesado. Isso aí traz consequências para um casamento, né? Que às vezes as pessoas acabam não suportando, mas ela foi guerreira, né? Foi resistente, né? Foi valente, né? E muito do fruto do que eu sou é por conta dela, né? Porque eu vejo que num matrimônio, uma vocação à família, é muito assim. É um pelo outro sempre. Uma hora um tem que ceder, né? O pessoal até brinca, né? Uma hora é a mulher que manda, a outra hora sou eu que obedeço, né? Então ela funciona mais ou menos assim, né? Mas eu acho que assim, é muito de saber ceder. Quando um está mais nervoso, acalmar, o outro consolar. Quando um está muito querendo falar muito, o outro ouvir mais. Quando o outro quer e assim sucessivamente, né? O trabalho que eu desenvolvo na igreja de uma forma indireta, mas que eu vejo muito como prioridade, foi tema do meu TCC, embora eu não concluí a faculdade, não consegui por causa da gestação do Davi, eu tive que parar, mas eu fiz 3 anos de teologia, parei no 4º, e era família, base das vocações. Então, meio que indiretamente, mas sempre pensando no tema da família e entendendo a importância que ela tinha dentro da igreja. Porque a gente sabe que o jovem, as pessoas, eles têm a escolha deles. Mas que uma base, uma família, né, um plantar, é muito importante. Então, eu sempre tentei desenvolver isso. Depois das pesquisas que eu fiz e que eu digo assim, meu TCC deu muito certo mesmo, eu não concluí na faculdade, porque foi a base que eu tirei para cuidar da minha família e abraçar as outras famílias. E entender o problema das outras famílias, sem julgar, sem condenar, apenas escutar, amar e tentar direcionar com a base cristã. E aí eu aproveitei de tudo que a igreja me ensinou, que foi a catequese, né? O catecismo da igreja me ajudou muito. E eu tentei colocar isso, tento passar isso para os jovens, no grupo de jovens. Tento passar isso para os meus filhos que estão em casa, todos eles, os que não vão mais ao grupo de jovens, porque já não são tão jovens assim. E formaram as suas famílias. E eu tento mostrar para eles a importância que a família tem na formação de um cristão. Não só na base vocacional, dentro da igreja, mas como sociedade. A importância da família dentro da sociedade, da construção da sociedade. Então, meio que falho muito, porque não sou perfeita. Às vezes dou uns berros, uns gritos, quase sempre, toda hora. Mas eu acredito que o diálogo é a maior virtude que se tem dentro de uma casa. E até hoje, assim, eu me vejo com isso, meio que medianeira da família. Porque quando um está assim, eu falo, olha, você precisa conversar mais com fulano. Você precisa tirar mais um tempo com fulano. Olha, você precisa conversar mais com a sua irmã. E assim vai. E mesmo com os filhos do grupo de jovens. Quando eu vejo que um está meio amarrado com o outro, dá uma oportunidade, não é bem assim. Vai e conversa com seu irmão, né? Entenda as limitações dele, a vivência dele. E eu acho que é muito disso, de se colocar no lugar do outro.
A base para mim da família não poderia ser diferente da base do ser cristão, que é o amor, né? Jesus Cristo é o amor. E a família, a Trindade Santa é uma família que é unida através do amor do Espírito. Então eu acredito que, por mais limitado que sejamos, por menor capacidade que possamos ter na vida, o amor é aquilo que guia tudo. É sempre o se colocar no lugar do outro, é sempre pensar como eu gostaria de ser tratada. Então isso melhora a gente muito como ser humano, como filho, como pai, como irmão. Muitos dos meus filhos de coração vêm falar: minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Eu falo: mas você se colocou no lugar da tua mãe, né? Você tratou a tua mãe com este amor? Ou você tratou o teu pai com este amor? Você tentou entender o que ele vive? Porque todos nós trazemos bagagem, todos nós trazemos traumas, todos nós trazemos, né, sequelas de uma vida, e que o outro não tem culpa. Então, eu acredito que se você se colocar um pouquinho, igual o Márcio falou, do braço a torcer, lá em casa foi muito sempre assim, né? Tudo bem que o braço que mais torce é o meu, acho que é por isso que eu estou toda danada. Mas não é perder. Eu não acredito que o dar o braço a torcer não é perder, é ser cristão, né? Não é que eu estou aceitando o que você está fazendo. Eu estou me retirando para orar e pedindo que Deus haja, porque ali eu já não consigo mais. Então tudo no amor. Olha, é assim que funciona. Não está bom assim, infelizmente você me escolheu, ou felizmente a gente vai ter que dar um jeito. Até a questão do diálogo, né? Muitas vezes às vezes a gente conversando, a gente chegou até a falar, né? Que muitas vezes nós sempre abrimos os nossos filhos para o diálogo, sempre, né? De você explicar o porquê não, não faz isso por causa disso, não... E muitas vezes, e eu vejo que alguns pais têm uma pedagogia diferente. Faz porque eu mando e pronto, final. Não que está certo ou errado, né? Eu costumo falar que não existe certo ou errado, né? Que às vezes tem hora que você tem que ser mais enérgico, tem hora que você tem que ser mais... mas nós sempre priorizamos o diálogo, né? Então isso aí eu acho que te dá uma liberdade, né? Que às vezes é confundida, né? Que às vezes eu até falo para a Ju, às vezes nós temos tanta liberdade que está confundido com a falta de respeito. Tem hora que você tem que pôr um pé na porta. Peraí, até aí nós estávamos conversando, agora você não vai fazer por causa disso, né? E eu acho que a importância eu me cobro muito, né? Por estar na direção espiritual com jovens, com a catequese de adulto, de que sempre ser a vidraça, né? De você, embora eu não me vejo, mas acaba sendo uma referência para muitas outras pessoas, e as pessoas se espelham, né, naquilo que está à frente, aquilo que está em evidência, né? A gente aqui, né, nessa live aqui, né, curta o canal, né, como que é? Nós estamos acaba sendo vidraça, né? Vai ficar gravado, é uma coisa que nós estamos expondo a nossa vida, né? Nós estamos mostrando aquilo que para nós é muito sagrado, que é a nossa família, né? Eu falo para as pessoas, não espera você vir na minha casa e você vai chegar lá, vai se deparar, Maria vai estar lá com as mãos postas, Ave Maria, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Não vai ser assim. Não, pode ser que você vai chegar na minha casa, a gente esteja discutindo, falando um pouco mais alto, mas isso faz parte, né? Deus, na imperfeição da nossa família, Ele faz a família perfeita, né? Eu aprendi demais, né, com a Ju, com a minha sogra, com meus pais, o jeito que eles amavam, né? De você entender que tem pessoas que ela não pode dar aquilo que você às vezes espera, né? Às vezes você espera muito de uma pessoa e ela não vai poder te dar isso, né? Então
eu costumo falar também que todas as ações, elas são justificáveis. Todo mundo tem um porquê fez aquilo. Por que ela fez aquilo? Os valores, o que ela aprendeu, as referências dela, ela teve oportunidade de aprender. Então todo mundo tem um porquê, né? Então eu vejo isso, né? Uso na metodologia com os meus filhos e com os meus filhos adotivos, né? Que eu falo dos os filhos da, né? Já deixando bem claro, né, gente, que a gente não tem a pretensão de substituir o pai humano, o pai de cada um, o pai biológico de cada um. Na verdade, a gente tem né, eu até agradeço muitas vezes quando tem pessoas que passam na vida dos meus filhos, que são verdadeiros pais e mães da vida deles, né? Que aconselham, que ajudam, nos lugares onde eu não posso alcançar, que essas pessoas venham a suprir essa necessidade. Para mim isso aí é fantástico, né? E falando aqui dos trabalhos que a gente já se desenvolveu na nossa vida aqui, né? Nós começamos juntos, como a Ju comentou, nós começamos com a catequese infantil, lá em São Caetano, 1990 então, ela fala que ela já era da catequese, né? Ela que manda, né? Tenho que falar. E lá em 97, 98, nós começamos com a catequese, né? Catequese infantil, depois demos junto pastoral do batismo, né? Com o Ney e com a Lu, né? O Ney e a Lu. Catequese com jovens, Ministério da Eucaristia, Ministro da Eucaristia, e hoje atualmente catequese de adulto e o grupo de jovens na direção espiritual, né? Dificuldades, gente, Divina Providência com a pastoral da sobriedade, né? Dificuldades nós encontramos mil, monte, desde as pessoas não confiarem no seu potencial, até defamação, falar por trás, mas isso aí não, né? Isso aí para nós, para quem tem uma vida em comunidade, sabe que são coisas que acontecem, mas para o verdadeiro cristão, isso aí só são oportunidades de aprender, né? Mas nenhuma das vezes eu tive vontade de desanimar, nenhuma dessas vezes me desanimou, porque a certeza do chamado é muito maior do que os empecilhos que são encontrados, né? Já tive testemunho de pessoas que desdenharam, né? Quando eu comecei na catequese do Crisma, e depois no final ela pediu para dar um encontro junto comigo. Então, isso aí não vem, quando a gente sabe, né, da nossa vocação, né? Pessoas que desdenharam o nosso casamento, né? Que nós começamos, a Ju tinha 14 anos e eu tinha 19, né? Então, muitas pessoas não acreditavam que fosse dar certo, porque até o que refletia o nosso namoro também tinha tudo para também não dar certo também, a forma que nós vivíamos. Embora nós não duvidássemos do amor que um tinha pelo outro, de repente a forma que nós namorávamos também, não sei se era certa, né? Então às vezes as pessoas julgam muito pelo aquilo que elas veem, né? Então claro que a gente tem que se preocupar com o que os outros pensam da gente, mudança de postura, mudança de atitude, não escandalizar a igreja, né? Eu sou tremendamente apaixonado pela Ju, né? E isso, né? Eu tenho que demonstrar para ela através de atitudes, comportamento, do respeito, da minha postura quando eu não estou com ela. O meu amor por ela tem que transcender, né? Porque eu costumo falar com a Ju, né? Até é um tema bem relevante, né? Que a gente sempre fala que paixão e amor, né? O amor é uma tomada de decisão, é o que eu tenho. Apaixonar, gente, nós vamos apaixonar por um monte de pessoas que passam por nossa vida, mas amor, a gente decide amar, né? Então, quando eu decido amar, eu tenho que carregar isso por onde eu estiver, né? Eu lembro que até
Eu lembro que quando a gente tinha que viajar, separar um tempo, eu não sentia muita falta, né, velho? Porque parecia que eu queria uma certa liberdade. Não, agora eu vou, né? Consigo jogar bola, consigo, né, fazer minhas bagunças, né? E quando hoje eu fico 2, 3 dias longe dessa mulher aí, das minhas crianças, velho. Me dá um desespero, me dá uma solidão, né? Que eu ligo o som, eu começo a cantar, eu ligo para ela. E isso aí, né, gente? Isso aí eu entendo que é amor, né? Esse sentir falta, sentir que é o querer estar junto, né? E eu vejo assim, gente, que os relacionamentos hoje são muito baseados na relação, né? Relação carne, né? Relação troca. Gente, alguns vão falar, né? Tá falando isso aí, né? Porque você já tá. A relação carne é o que menos importa na relação, né? O que mais importa numa relação é o respeito. Sabe por quê, gente? Porque nós perdemos pessoas que nós, né? Meu filho, apaixonado eu era por ele, apaixonado de verdade, né? Eu achei que morreria quando ele morreu. Achei de verdade, né? Semana passada eu, né, tive a oportunidade de pregar aqui no grupo e cantamos uma música que eu caí em prantos aqui, gente. E às vezes a gente acha que superou, né? Eu costumo falar que a gente só aprende a conviver com a dor, né? A dor nunca vai sair da minha vida, mas eu aprendo a conviver, né? E isso tem me ensinado, tem me feito crescer. A dificuldade da vida cristã que eu vejo, igual o Márcio relatou, esta parte do ser igreja, trabalhar em comunidade, que é difícil até dentro de casa a gente dar certo com pai, mãe, irmão e, né, avó. Mas essa parte de vida cristã é difícil, de você não desanimar, de você não desistir, de quando você vê que tudo não está sendo uma bênção na hora, você fala, puxa, né? Como a gente escutou quando eu lembro que a gente dava curso de batismo com o Ney e com a Lu. E aí a gente estava dando curso, na época era nós 4. E chegou um senhor e falou para a gente, como vocês aguentam? Porque nessa época eu tinha perdido o Davi. E falou, porque vocês não mereciam isso, vocês ajudam tanto na igreja, e, né? Deu vontade de falar igual Jesus falou para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque eu não sou mais merecedora que ninguém de glória e bênção. E aí era difícil orar e agradecer a Deus, falar, Senhor, eu te louvo, mas vamos lá, estou tentando. E Deus sempre vem, sabe, que nem Jó, mais um pouquinho para ver, mais um pouquinho para ver. Quando nós perdemos o Giovanni, igual ganhamos para Deus, né, na ressurreição, teve um dia que eu falei para Deus, eu não vou para a missa, porque se eu falar que eu te louvo e te bendigo, estou mentindo, e eu não posso mentir para o Senhor. O Senhor conhece e sonda meu coração, meu pensamento. Eu não estou te amando agora, Senhor. Estou muito brava contigo, não acho que merecia. Fiquei bem brava com Deus. Ajudei a resgatar tantos jovens, eu não, né? Mas Deus resgatou, e eu estou ali dando a minha cara a tapa e correndo. E o Senhor faz isso comigo, né? E eu lembro que eu entrei no banheiro para tomar banho e chorar, porque eu não queria que meus filhos vissem. E foi um momento assim que Deus falou comigo, você é melhor que meu filho? Você é melhor que Maria? Ela também chorou, né? O meu filho também sofreu. E quem é você e seu filho, né? Perto de... Na hora eu lembro que eu chorei, eu falava assim, eu te odeio, Satanás, porque eu sei que é você que me inspira esses pensamentos. Não estou falando como as pessoas acham que é pessoa. Não é pessoa, era um estado de espírito que eu estava vivendo na hora. E eu coloquei isso, eu sempre falei isso para os meus filhos. É fácil a gente falar assim, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu te louvo. Sim. Tá bom, vou esperar. Vou te lembrar bem disso. Porque na hora que eu passava essa turbulência, eu falava quantas vezes eu cantei essa música, né? É crocante ou não? Hã? É crocante? Ah, não, bem. Senão vão te convidar para outro ministério. Não estou podendo. Aí eu ficava pensando, eu falei, Senhor,
né? A gente não sabe o que fala, mas era bom porque eu lembrava disso. Então, o meu maior desafio como cristão não foram as pessoas. Se o seu desafio como cristão é o irmão da igreja, olha, vamos orar, porque isso é normal. Você vai arrumar no seu serviço, você vai arrumar dentro da tua casa, você vai arrumar com seu marido. O maior desafio como cristão são as dores da alma. Muito mais do que qualquer problema de qualquer catequista, qualquer padre, qualquer possa te trazer. Tudo é solucionável, né? Porque eu não deixei a vida cristã? Tem para onde ir? Penso eu, se não tiver Deus, se o que Jesus viveu não for verdade, vou ficar louca. Então me interna, porque não tem para onde eu ir. Eu tenho que acreditar. Eu já tive muita experiência com Jesus Cristo. Eu já tive muita experiência na minha vida real de milagres que fui muito sem vergonha, porque eu precisava daqueles milagres para acreditar. E Deus agiu. Então, agora eu vou largar tudo, porque Ele não fez o que eu queria? Não é bem assim. E se... A verdade continua, né? O que podemos fazer? Para estarmos atentos ao chamado? Orar. Orar e tirar o meu eu. Não é minha vontade. Não sou eu que mando na igreja. Não sou eu que sou catequista. Não sou eu que sou ministra. Não sou eu que... Se eu sou serva é porque eu sou uma miserável. E Deus precisa me chamar para servir, para que eu não me perca. Porque se Deus falar assim, vai viver, eu esqueço que Deus existe. Então, se eu estou dentro da igreja, é porque eu preciso de Deus. Porque se eu não estiver aqui, Deus continua sendo Deus. E até falando, né, sobre isso aí, né? O que continua a gente estar firme, né? Gente, se você chegar e falar que você só sofre na igreja, então você está na vocação errada ou você está caminhando errado, né? Porque o servir da gente, ele tem duas vertentes. Há um sofrimento, entre aspas, né? Porque você prepara, você se desgasta, mas ao mesmo tempo tem que ser prazeroso, né? O que faz esses jovens aqui que estão nos bastidores fazer essa live de estar aqui? É o prazer de proporcionar uma boa comunicação, de levar a palavra às outras pessoas, né? Porque se fosse só sofrimento, não tem por que caminhar. Não existe algo que você faça, como eu sofro, eu estou com 30 pastoral. Se está te atrapalhando, larga a pastoral, diminui o seu trabalho, né? Eu falo assim, o que me continua a fazer firme na missão, justamente depois da experiência pessoal com Jesus, né? Eu quero passar isso para todas as outras pessoas, né? Que eu costumo falar desde o primeiro encontro de catequese, por onde eu passo, né? Eu falo assim como eu e minha família somos apaixonados por Jesus, eu quero transmitir isso para outras pessoas. Essa é a minha missão e pronto. Se o que eu faço não leva as pessoas a isso, revejo meus conceitos. Então assim, tudo, né, é uma conciliação entre serviço e o que te faz feliz. Se não te faz feliz o seu servir, se isso aí é um fardo, pede para o padre para sair, peça para sair, porque assim, aquilo que te faz mal ou te atrapalha na vida familiar, na sua vida, na sua primeiro chamado à vocação, como filho, como esposo, como mulher, se aquilo te torna um fardo, se você sofre por conta daquilo, está errado, porque não é isso que Jesus quer. A pessoa concilia, não, que Jesus sofreu na cruz. Não, gente, a gente tem que saber diferenciar o que é chamado, a vocação, e o que é o sofrimento que a vida nos proporciona. Tem que tomar bastante cuidado com isso, que às vezes a pessoa fala assim, eu não saio da igreja, entre as 7 horas da manhã, só vou embora 5 horas da tarde ou 10 horas da noite. Cara, não tem gente para trabalhar nessa comunidade, né? Divide o fardo,
Então assim, eu tenho que sempre conciliar alegria e serviço. Por mais, né, que a gente vê, né, a vida dos santos, né, de São Francisco, né, São Francisco que dormia deitado numa pedra, porque a alegria, porque assim, ele não conseguia ver um irmão sofrendo e ele não sofrer. Então assim, ele usava isso para a sua santificação, né? E isso para ele proporcionava uma alegria. Às vezes a gente confunde, né, o seu servir, o seu chamado a servir, com os sofrimentos que a vida nos proporciona, né? Ninguém está imune a perder filhos, ninguém está imune a perder pai, ninguém está imune a perder irmãos, ninguém está imune. Isso aí são ciclos, a morte, né? Porque o cristão, ele, né, nós sempre cantamos, né, Maranata, né? Vem Senhor Jesus, Maranata, né? E quando Jesus vem, a gente não consegue entender, né? Então, eu acho que tudo é muito conciliação entre o serviço e o que te faz feliz. As meninas estão se coçando aqui, tem alguma pergunta, meninas? Sabia de uma providência? Tem uma pergunta do Israel. Ele falou qual seria o conselho de vocês, que vocês dariam para as pessoas que querem seguir o matrimônio. Peraí, não entendi. Vai ser padre. Não, brincadeira. É difícil. Toda vocação é difícil. Para quem quer seguir o matrimônio, antes disso tem um namoro muito importante. No namoro você tem que saber se você é capaz de suportar os defeitos da pessoa, porque a pessoa não vai mudar. O que é ela. Não, exatamente, vai piorar. Não espere mudar. O que você pode fazer, igual o Márcio falava que eu ajudava muito ele, é você conhecer a essência da pessoa e contribuir para que ela cresça e evolua como ser humano. A essência dele é essa. O Márcio, ele é uma pessoa muito carinhosa, embora não pareça, ele é muito mais carinhoso do que eu. Apaga o chocolate. E eu sou, igual ele falou, eu sempre falei isso para ele: você quer dizer que me ama, quer mostrar que é apaixonado por mim, faça por mim. Não gosto que fale. E ele teve que aprender a conviver com isso. Ele gosta? Não. Eu gosto, às vezes, do jeito dele. Muitas coisas a gente não suporta, mas os prós são maiores que os contras. Para isso serve o namoro. Depois do namoro, que você conheceu um ao outro, conversou, colocou tudo a par, vamos caminhar para um noivado, planejar um futuro juntos. E depois, aí o matrimônio, você vai continuar aquilo que você já vinha plantando antes. É que, infelizmente, tudo hoje é muito ultrapassado. Então a mídia coloca, as pessoas colocam que o namoro é um ir dormir na casa do outro. Não estou falando que isso é certo ou errado. Eu estou falando assim, que apressam as coisas. O jovem não tem tempo para parar para conversar. Na minha época do Márcio, a gente não tinha telefone para ligar um para o outro. Hoje o pessoal tem um WhatsApp e não se conhece. Como assim você não consegue conversar sobre um filme? Às vezes ainda brinco com ele, eu falo assim, o que eu mais gosto nisso? Ou, igual eu já fiz com ele por causa desta live, como que foi a minha vocação? Vamos ver se você lembra. Porque você me conhece, você é meu marido há tantos anos, você sabe o que eu gosto, você sabe como foi meu chamado. Você tem que saber. Então, um tem que conhecer o outro. Eu até estava brincando com ele agora, porque ele sempre foi muito melhor em datas que eu. E eu falei para ele: Márcio, qual que foi o dia do nosso primeiro encontro? Não sei se ele vai lembrar, mas ele sempre lembrou. Que foi o dia 4 de agosto, o dia do padre, né? O dia da vocação. Tirei ele, que ele dizia ele que queria ser, não foi, não pôde, não. Mas eu acho que assim, né? Mas é o conhecer. E muito, né? Primeiro, né? Você tem que ver como a pessoa ela se porta como filho. Acho que isso aí é o essencial. Se a pessoa é um bom filho, se ela trata bem pai e mãe, com certeza. Agora, se a pessoa não respeita nem pai nem mãe, né, gente? Então, dificilmente, né? Eu acho que, né? Não existe uma fórmula pronta, mas só que assim, um conselho que eu dou é buscar um namoro santo,
né? Buscar o namoro na castidade, buscar um namoro em sua essência, né? Porque, gente, eu vou ser sincero, né? Talvez eu na minha adolescência ou meu começo de adulto, talvez eu não tivesse pronto para um namoro santo. E os jovens conseguiram me mostrar que isso é possível, né? Nós temos testemunhos aqui de pessoas do grupo de jovens que tiveram um namoro santo, caminharam para um noivado santo e casados, né? Eu posso também falar do meu filho, Gabriel, que vive um namoro santo na castidade, é noivado e está prestes a casar, que vive um namoro santo. Provar amor não é corpo, não é se dar, não é se dar um pelo outro, não é se dar corpo, né? Porque namoro santo é conhecer, você vê, colocar na balança se você suporta os defeitos da outra pessoa, né? Eu costumo sempre falar isso aí. Você quando casa, você casa com um pacote, com as qualidades e os defeitos. Você põe numa balança. Se isso aí você é capaz de suportar ou não, aí você vê se segue ou não a vida, né? E uma coisa que eu falo: procure um diretor espiritual, procure um sacerdote, apresente o seu namoro. Gente, nós temos oportunidades na comunidade, pessoas com vivência longa, né? Até a própria pessoa que fez a pergunta, o Israel, é uma pessoa que pode direcionar espiritualmente as pessoas, né? A gente, né, participamos do grupo de oração com o Israel, né? Lembra do Israel lá na acolhida, né? E assim, o próprio padre, diácono Marcelo, e por aí vai, né, gente? Mais uma pergunta? O Cláudio perguntou: do ponto de vista de vocês, o que seria o amor? Do ponto de vista, o que seria o amor? Isso, do de vocês. Se perguntar... Fala no microfone. O amor é decisão. Se não fosse decisão, Jesus não mandaria a gente amar os inimigos, né? Então, o amor é escolha. A gente escolhe amar a outra pessoa, seja como amigo, é obrigação sua amar. A sua obrigação como cristão é amar. Então, o amor para mim é escolha, é decisão. É isso aí, né? Porque o amor, eu acho, é o grande combustível para a vida, né? Porque se a gente não amar, escolher amar as pessoas do jeito que ela é, né? Porque o amor também é uma aceitação às pessoas, aceitar aquilo que é diferente, aceitar as decisões, né? Não que, gente, não confunda aceitar com compactuar, né? Porque às vezes a pessoa acha, aceita o que é errado. Não, você vai aconselhar aquilo que é errado, nem por isso você vai condenar a outra pessoa, né? Então, quando eu escolho amar, né, até eu posso falar que nós vivemos isso aí, né, intensamente no nosso matrimônio, que quantas vezes, né, às vezes a Ju, alguma pessoa está do seu lado, fala assim: puxa vida, né, eu não quero mais caminhar, eu não quero mais fazer isso, eu desisto da vida. Eu falei: não, gente, né, quem sou eu? Que homem seria eu se agora eu desistir de você, agora que você está precisando, né? Porque nós tivemos algumas perdas que nos faz desanimar, nos enfraquece, mas se não é um pelo outro, não tem como não, né? É a hora, é no fogo que se molda, né? Então é isso aí. A Regina perguntou se vocês acham que encontro para casais na paróquia seria importante. Sei o quê? Encontro para casais seria importante. Isso. Eu acho bem importante. Muito importante. Porque, infelizmente, as nossas famílias não vêm preparadas. Não existe prontas, mas muitas famílias se formam no supetão. E aí, para ajudar essas famílias a ter uma base cristã, em vivência de comunidade de igreja,
Eu acho fundamental o EJC. Até para quem já caminha. É um encontro novo, sabe? De unir os esposos. Né, até porque a gente pode usar, né? Nós começamos, aos olhos da igreja, nós começamos de uma forma errada, né? Mas, é assim. Mas a gente foi moldado meio que no fogo, né? O filho veio antes do casamento, né? Então, e muitas disso aí pode causar consequências para o casal, que às vezes, né? Que eu costumo falar assim, que a separação é uma somatória de pequenas coisas mal resolvidas. E na verdade no EJC você começa a respeitar o outro, né? Coisas que nós herdamos dos nossos pais, né? Que a mulher é a dona da casa, a mulher tem que fazer tudo, a mulher que faz tudo, né? Não, a mulher não manda não. E a gente tem muito assim. Eu fui criado de uma forma que eu não podia nem encostar perto de uma pia. Eu não sabia lavar uma louça. Minha mãe sempre pôs comida no prato para mim, né? E eu vi com 3 filhos, se eu não fizesse as coisas de casa, se eu não aprendesse a fazer as coisas de casa, eu não teria minha mulher para nada. E como era com a sua sogra? Como que sua sogra criava? Então, minha sogra era totalmente diferente, na forma de que todos tinham que limpar. Quando logo que nós tivemos o Giovanni, nós fomos morar na casa da minha sogra. E lá eu aprendi muita coisa, né? Que lá todo mundo lavava o seu prato, né? Todo mundo lavava e eu tinha que lavar, né? Só que nisso tiveram que ter paciência comigo, de aprender, né? E o EJC ele mostra muito esse lado, né? Tira esse machismo que é imposto pela nossa sociedade, né? Tem uma cena lá da renovação dos votos matrimoniais, que isso aí eu acho fantástico, que muitas vezes, né? Eu mesmo, né, gente? Quando eu me casei, eu estava muito louco, né? Tava chapadão, né? Porque o que importava para mim era a festa, né? Não está importando claro que era importante por uma tradição de família, mas eu nem lembrava que eu tinha falado no dia que eu casei, né? Então, e quando você faz, né? E quando você faz a renovação e dá esse despertar novamente, né? Da sua posição, do seu lugar como esposo, como marido, como esposa e como mulher, isso aí te dá uma outra visão, né? Faz você crescer. Então, gente, agora é a melhor parte do encontro, a dele. Eu queria, né, agradecer novamente pelo convite, né? Muito lisonjeado, né? Muito agradecido, muito feliz, né, de poder, né, expor nossa vida, né? Quem quiser saber, costumo falar que a nossa vida é um livro aberto, né? Não tenho nada a esconder, não tenho nada a fantasiar, né, de querer ser melhor que os outros, né? Eu costumo falar que eu sou uma pessoa privilegiada por estar à frente de muitos movimentos, né? De Deus ter dado o dom de ser, né, hoje, né, estar à frente, mas de ser quem eu sou. Eu costumo falar muito, né, que eu tenho muito mais do que mereço, né? Tenho uma família maravilhosa. Sou cercado de amigos de verdade. As pessoas falam dos amigos que pode se contar no dedo. Eu acho que eu tenho muito mais. E eu vou ser até sincero, gente. Tem muitas pessoas que são muito mais amigos meu do que eu sou amigo dela. Eu não sei porquê, né? Porque tem pessoas, não sei porque as pessoas às vezes se identificam comigo, né? Mas eu não faço isso por maldade, né? Não faço por maldade, não. É porque sou uma pessoa que sou meio voado, mas sempre tem uns caras, né, costumam puxar minhas orelhas mas esqueceu de mim, e eu não esqueço por maldade. É que às vezes a correria do dia a dia e as tarefas acabam me consumindo. Beleza?
Eu quero agradecer também e desejar que todos sejam muito felizes e vivam no amor. Tá, gente? Queria também aproveitar e fazer um convite aí, grupo de jovens aí, ó. Jovens aí, caminhando aí, o JUC, né? Estamos para mudar de data, tem que conversar com o padre primeiro, né? Depois eu falo da data nova, né? Ajudar também no Divina Providência, mandar um abraço pro pessoal lá, da Pastoral da Sobriedade, Padre Luiz. Fernanda da Pascom. E também lembrar que semana que vem nós começamos a catequese de adulto, tá? Então, se você já fez ou quer fazer a catequese de adulto, nós vamos começar a catequese de adulto semana que vem. Possivelmente a gente vai fazer o primeiro encontro aqui na igreja. Aí vocês vão ter que dar uma... tá? E depois possivelmente vai ser em virtuais. Beleza? Beijo para toda a comunidade aí. Fica com Deus aí. Duda. Em nome da Pascom, nós queremos agradecer vocês. Tenho certeza que foi um momento muito importante em que nós pudemos entender o que é realmente o sentido da família. Porque assim como o nosso lema propôs, crescei-vos e multiplicai-vos, e a família é um sonho de Deus. Então, foi muito importante, foi muito especial. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que sempre estão aqui com a gente. Convidar vocês para continuar com a gente, porque sábado que vem tem mais. Então, sábado que vem nós vamos falar sobre a terceira vocação da nossa igreja, que é a vocação para os leigos consagrados. Então, tenho certeza que também vai ser muito importante, muito especial. E nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui, que eu não vou falar quem é, mas que vai causar saudade aí, que vai lembrar os velhos tempos. Então, fiquem aí pensando quem é e voltem para descobrir. E amanhã, transmissão da Santa Missa às 10h30. E como amanhã é Dia dos Pais, quero desejar Feliz Dia dos Pais para o Márcio, para todos os pais que estão nos assistindo, que Deus vos abençoe sempre e que os pais, né, e todos nós possamos ter sempre a Sagrada Família, São José, como exemplo e como modelo a ser seguido. Então, Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Boa noite, muito obrigada e até sábado.